Olá, meu nome é Daniel. Eu venho trazer uma palavra do Evangelho e vamos ler em Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todo os para todos e sobre todos os que creem, porque não não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, pela sua graça, pela redenção que há em Jesus, em Cristo Jesus, ao que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Bom, aqui nós conseguimos ver que a justificação é justamente só pela fé. Fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que ele nos oferece propiciação para poder chegarmos na presença de Deus e podermos chamar agora a Deus de Pai. Ou seja, nós quando entendemos que Cristo morreu e derramou o sangue dele para cobrir os nossos pecados, ou seja, agora eu não tenho pecado para apresentar a Deus, mas sim o sangue do Filho dele, o qual justifica todo aquele que crê. Quem crê em Jesus não entra em condenação, como diz a palavra. Quem crê em Jesus já passou da vida para a morte, da morte para a vida. Ou seja, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, isso nos é imputado como justiça. Aqui no versículo, no capítulo 3 de João, a gente consegue ver no final no último versículo que devemos estabelecer a lei antes. Mas como assim? Primeiramente, nós entendemos que a lei não pode nos salvar, a lei só nos condena. A lei serve para nos condenar, para apontar as coisas erradas. Mas o que nos salva é a fé em Jesus. Mas antes devemos andar sim em sobriedade, saber que devemos andar certo. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, antes devemos o quê? Estipular a lei, botar lá, deixa eu ler o final do versículo 31. Anulemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, o que acontece? Uma pessoa salva por Cristo, ela vai querer não cumprir a lei para poder se salvar, mas ela vai entender que adulterar, que
a glutonaria, a bebedice, todas as coisas que estão na lei são contrárias ao que Deus quer, ao que Deus estipula. Não é que se ela errar uma ou outra coisa, ela vai ser condenada pela lei e vai ser transportada direto para o inferno porque não tem mais arrependimento. Não. A pessoa se pecou, se ela creu em Jesus como seu Salvador, ela sim, ela pode vir perder a comunhão com o Pai, mas perder a salvação nunca, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Observa, Jesus sempre deixa bem claro que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ele também diz em João 6 que todos que vão até ele serão ensinados pelo Pai, e a vontade do Pai é que ele não perca nenhum de todos, aquele que ele deu a ele. Os que vão se perder, certamente, são porque são os apóstatas, os que se apostatarão da fé, ou seja, só creram intelectualmente, criam que realmente está escrito que Jesus Cristo é Salvador, crendo nele é salvo, mas isso é professado da boca para fora. Não criam no fundo do seu coração, entendendo que são pecadores, são sem nada para oferecer para Deus, que o homem não tem nada para oferecer a Deus. E assim, quando ele entende isso, ele sabe que ele não é fiel, que todo momento ele é sujeito a pecados na mente, pecados que às vezes ele pode não andar mais puro possível na terra, andar fazendo tudo o que convém um cristão verdadeiro fazer. E no fundo, ele está contando pelo seu andar, pelo seu caminhar, em ser salvo. Ou seja, ele está contando que aquilo que ele está fazendo, aquilo ali é a fidelidade dele para com Deus. Ou seja, não é realmente um cristão genuíno. Quando uma pessoa entende que um cristão genuíno, ele, por mais defeitos que tenha, ele, por mais errado que ele ande na terra, ele vai estar sempre querendo voltar para a presença do Pai, ele vai estar sempre querendo se afastar do mal, por mais que ele não consiga, por mais que ele viva pecando. Mas a palavra de Deus fala que quem é nascido de Deus não vive pecando. Sim, certamente quem é nascido de Deus não vive pecando, mas ela pode tropeçar a todo tempo. E ela, ao mesmo tempo que ela vai estar tropeçando, ela vai estar com a consciência dela pesada, porque ela vai entender que Deus se fez carne e morreu no lugar dela. E ela vai estar sujando o nome daquele que se deu por ela. Ou seja, isso vai ser uma coisa muito ruim para o sentimento dessa pessoa, porque se ela realmente crê em Jesus Cristo, a mente dela é de Cristo, a mente dela é de Deus, porque ela recebeu o dom de Deus, ela recebeu o Espírito de Deus. Agora a mente dela é celestial. Por mais que ela tenha o corpo carnal junto, que vai entrar em contrito um com o outro, a carne entra em contrito com o Espírito todo momento. E os dois se opõem para não fazerem o que querem. Assim também diz a palavra de Deus. Eu vou dar uma continuação lendo aqui, aqui no capítulo 4, a justiça pela fé. O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos
pecados são cobertos. Bem-aventurados os homens a quem Deus, o Senhor, não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Qual está quando estava na incircuncisão, para também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Bom, aqui nós conseguimos ver que o crente Abraão, ele somente creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também somos todos nós que cremos em Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justos agora, por graça e misericórdia, que Deus nos imputa isso como justiça. Não que algum de nós tenha feito algo para poder vir a ser justo, para vir a ser bom na presença de Deus. Não, pelo contrário. Lá no capítulo 3, a gente começa a ver o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, o homem, o estado natural do homem, ele não é justo. O homem não é bom. O homem não faz nada para Deus. Pelo contrário, o homem quer distância de Deus e ele quer o máximo possível é contra tudo que se nomeia o nome de Deus. Tudo que é do agrado de Deus, ele não quer, ele quer distância. Por isso que Deus se compadece de alguns. Observa, Deus é quem se compadece para poder nos salvar. Então, quando nós entendemos isso, que a graça é o que é um favor do Senhor, todos estavam condenados, todos iam morrer, todos iam perecer. Somente isso, não tinha salvação para ninguém, não há diferença nenhuma. Mas o Senhor, ele amou o mundo. Quando ele fala o mundo, ele está falando do ser humano, do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não entre em juízo. Entendeu? Observa, você crê em Jesus como o seu Salvador, você está salvo. Não tem como perder a salvação. Quem garante isso é quem? O próprio Deus. E isso é muito mágico. Em Romanos 8, a gente consegue ver que uma vez salvos para sempre. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui em Romanos 8. A partir do versículo 31. Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, com nós não... Calma aí, deixa eu voltar. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
quem os separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, alguma outra coisa nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui é uma coisa muito bonita, muito certa, que o Senhor garante gente, que o apóstolo Paulo está falando aqui por meio do Espírito Santo, que foi dado a todo aquele que crê, que não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nada é o nada. Observa, muitos falam, não, mas a ovelha pode voltar de conta própria, ela pode se separar do Senhor, da mão dele e da guarda dele. Observa, a ovelha foi comprada por um preço muito caro, por bom preço, pelo sangue do Filho de Deus. Observa, não tem moeda mais alta, não tem como alguém igualar, fazer câmbio com a moeda do Senhor, que é o sangue do seu Filho. Ou seja, você pode ir em qualquer casa de câmbio, o dólar, o euro, não vai bater nem os pés. É como se fosse centavos, como fosse nem isso, migalhas, porque não se iguala o valor que Deus pagou por você. Ou seja, é um absurdo. É dizer que mesmo você pegando o universo todo por aquela ovelha, você não compra, porque o que foi derramado por aquela ovelha é muito maior que o universo. Aliás, o sangue dessa pessoa que derramou o sangue é que sustenta todo o universo. Então, se você falar que você pode voltar atrás e deixar de ser um servo de Deus, certamente é que você nunca foi um servo de Deus. Você nunca teve salvo. Você nunca creu em Cristo verdadeiramente. Quem crê em Cristo não é condenado, já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Romanos 3. Assim nós vemos muito claro que Romanos 3, Romanos 5, aliás, João 3, João 5, são muito concordes palavras que quem vê o Filho e crê nele, quem ouve, e toda parte vem sempre dizendo que quem crê, ou seja, Efésios fala que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, é lindo. Aí, todo mundo atenta por final. Pois somos feitura suas, criada pelas boas obras. Aí, tá vendo? Tem que andar nas boas obras, senão perde salvação. Não! Você é feitura, criado para andar nas boas obras depois de salvo. E não é salvo por andar nas boas obras. Porque até então você é morto. Nenhum defunto consegue fazer boa obra nenhuma. Você é um cadáver. Quando você entende que a luz de Cristo resplandece no teu coração, e assim você começa a crer verdadeiramente que Ele é o teu Salvador. E aí, automaticamente, você nunca mais vai perder a salvação. Agora sim você tem a salvação e nunca mais você perde a salvação. Eu vou dar uma abertura rapidinho para encerrar em João
Em João, já achei João, rapidinho, 7, não, aqui, pronto, João 10, a partir do versículo, João 10, a partir do versículo 22. Não, do 22 não, deixa eu te adiantar um pouquinho. Observa. Mas vós não credeis, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Observa, essa passagem ela deixa bem claro que não tem como perder a salvação. Observa, bem claro, é algo que está falando que não tem como. Ou seja, se você acha que você pode perder a salvação, pare e pensa se realmente você está querendo em Cristo. Porque automaticamente você está dizendo que você pode perder a salvação, então justamente é que você não está crendo nessa palavra de Cristo, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. É isso. Observa, você não tem como perder a salvação, porque você ganhou a salvação. Se você ganhou, se você crê em Cristo, é prova que você ganhou, porque você não tem como perder o que você não conseguiu por seu esforço. Não foi porque você fez alguma coisa, e também não é porque você vai fazer ou deixa de fazer alguma coisa que você pode perder. Observa, é graça. Graça é favor imerecido. É só crer em Cristo Jesus. É só crer que Jesus já morreu em todos os seus pecados. Crê em Cristo e receba a salvação agora, já nesse momento. Todo aquele que crê tem a salvação. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que crê não ficará confundido. Ou seja, se você acha que pode perder, você pode ficar confundido, porque realmente você ainda não creu em Jesus Cristo como o seu Salvador, como a apropriação dos seus pecados, como ele tendo morrido em todos os seus pecados, na linha temporal toda. Não ache que você tem que fazer alguma coisa para poder manter a salvação. Aí seria mérito, seria merecimento, seria meritocracia. Você não vai conseguir realmente ser salvo assim. Se você não imputar ao Senhor que você é pecador, que você nada pode fazer, que você erra todo o tempo, você quer se manter firme na presença dele, agora mais do que nunca, mas porque ele já fez tudo, porque ele te deu a salvação. E não é porque você, eu tenho que fazer tal coisa, senão eu posso perder. Então, é uma coisa de certa, sabe, prova o quanto o homem é baixo. Tipo, eu agora estou aqui fazendo alguma coisa porque eu preciso manter a minha salvação. E é mentira, você não está acreditando no que Cristo já falou. Você não está crendo que ele falou que ninguém pode arrebatar. Em João 6, eu até falei que ia ler só mais aquilo lá, mas não deu. João 6, aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Ninguém pode, a partir do 44, tá? João 6, a partir do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele
que do Pai ouviu e aprendeu virá a mim. Não que alguém visse o Pai, senão a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus Cristo é o pão da vida. E assim, se alimente desse pão. Sempre, todo momento. Esse é o único pão, esse é a única bebida que você pode beber à vontade, que você nunca vai beber em excesso. Pelo contrário, quanto mais, melhor. Água demais, água normal, água corruptível que a gente tem, que a gente enche o copo, bebe. Se a gente beber demais, também pode fazer mal. Se você beber além do limite, você vai começar a botar água para fora. Você vai passar mal. Você vai ter uma sobrecarga de água no organismo. Se você cair numa piscina e tentar beber tudo, você vai se afogar. Ou seja, entenda, a única coisa que te faz bem, você se alimentar, é espiritual, é comer e beber do Senhor Jesus. É alimentar. E o que é isso? É a palavra dele. É a comunhão com ele. Quando você se alimenta de Jesus Cristo, você se alimenta, isso te faz jorrar em você uma fonte que leva para a vida eterna. Entendeu? Você tem certeza agora absoluta de que você não pode perder a salvação, porque Cristo Jesus, quem te garante? Quem te garante que você é salvo é Cristo, e quem garante que você mantém a salvação é Cristo. Se você foi a Cristo, foi porque você foi ensinado pelo Pai. Então, não há possibilidade nenhuma de você perder a salvação. Se você está indo a Cristo para obter alguma coisa material, terrena, para você ter uma boa vida, você ter uma vida amorosa, boa, ter um bom casamento, ter um carro do ano, ter uma boa casa, realmente você até agora não entendeu quem é Jesus, não entendeu quem é essa pessoa que veio te livrar do mal, veio te livrar do teu pecado, veio te limpar. Observa, essas coisas corruptíveis ficarão por aqui. Isso vai cessar, vai findar. Jesus está próximo à volta dele. Creia que ele é teu Salvador. Não almeje as coisas materiais, porque até para a igreja não tem nenhuma promessa material para a igreja. As promessas da igreja são todas espirituais. São todos bens espirituais que estão nas regiões celestiais, e sendo que aquele que crê que é salvo e crê que não pode perder a salvação, já tem esse privilégio já de saber e poder desfrutar de uma comunhão em todas essas bênçãos que o Senhor já nos tem dado por Cristo Jesus. E eu espero que vocês venham a crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém.